Olá, tudo bem? Sou Eriston Mourão. Nos últimos vídeos, nós chegamos à conclusão de que os pensamentos criam a realidade. E observamos também, podemos aprender que tudo depende do observador. Nós estaremos hoje nesse vídeo trazendo uma experiência que prova o que nós falamos a respeito do poder dos pensamentos na influência e na criação, na modificação dos resultados, na criação da sua realidade. A própria palavra do Senhor diz, a palavra de Deus, assim como você pensa, você é. Estaremos provando aqui como que esses pensamentos criam essa realidade. E para iniciar, é importante você saber que a matéria, que nós somos formados de células. E essas células são formadas por moléculas. Essas moléculas são formadas por partículas atômicas, por átomos, constituídos por uma órbita, onde está ali uma nuvem eletrônica, os elétrons em camadas, e no núcleo, prótons, nêutrons, quarks. E o que os cientistas hoje denominam de vácuo quântico. É o mais profundo da parte energética, podemos dizer assim, constitutiva do átomo, onde eles acreditam que é a fonte geradora da própria matéria. Enfim, nós estamos falando isso para vocês entenderem que nossa matéria, ela é constituída de energia. Porque se somos constituídos por átomos que formam moléculas, que formam células, que formam tecidos, e esses átomos, eles possuem essa energia. E algo muito interessante. Foram já pesquisadores já comprovaram que no átomo, um elétron, quando ele parte de uma camada para outra, ele estando nessa camada para poder passar por um nível energético maior, ele simplesmente desaparece e reaparece na outra camada energética. E também já tem sido provado que o próprio núcleo, ele tem esses momentos de aparecer e desaparecer. Mas, enfim, não nos aprofundando muito nesse assunto, gostaria que só que ficasse gravado para os experimentos que nós estaremos falando, essa pequena explicação aí, de que assim como somos feitos de átomos e cada átomo carrega em si uma energia em potencial criadora, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles também possuem essa energia que podem criar a nossa realidade. Preste atenção nesse experimento que nós estaremos trazendo para você entender um pouquinho melhor de como que podem os pensamentos criar a realidade. Cientistas fizeram uma pesquisa com uma partícula eletrônica, com um elétron, e observe os resultados fantásticos. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás.
Os lugares onde dois tubos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. O que nós podemos concluir? Podemos concluir que, da mesma forma que o observador, pela sua influência eletromagnética, mudou a realidade do elétron, da partícula, que antes, como partícula, ele o via, e sem a presença do observador, manifestava-se uma onda eletromagnética que interferiu como pontos sobre a parede onde incidia essa energia, essa onda eletromagnética da experiência sem a presença do observador. Logo, concluímos que o observador, com a sua energia eletromagnética, ela interfere na realidade, cria uma nova realidade. Assim como o elétron comportou-se como partícula e também como onda eletromagnética, na ausência do observador, nós podemos concluir que nós, como observadores, nós podemos alterar essa realidade através da nossa interferência eletromagnética. E nós também com outra experiência, com outro experimento realizado em laboratório, nós podemos reafirmar que os pensamentos criam a realidade, interferem no meio, produzem uma nova realidade. Presta atenção nesse segundo vídeo, nesse segundo experimento aí, onde que nós concluiremos e reafirmaremos tudo aquilo que nós falamos até agora. Cientistas pegaram duas partículas e interligaram essas partículas, ambas sofrendo influência da outra. E logo em seguida separaram essas partículas a uma certa distância, numa distância gigantesca. E observaram que quando imprimiam um movimento numa partícula, a outra tinha o mesmo tipo de movimento, mesmo havendo um espaço gigantesco entre elas. Elas comportavam semelhantemente.
mostrando assim a influência de uma partícula sobre a outra, mesmo à distância. É assim os pensamentos em relação à nossa realidade, influenciando a nossa realidade. Esse experimento comprova que os nossos pensamentos criam a realidade. Podemos concluir com esses dois experimentos que nós temos uma frequência, que nós temos um padrão de energia que, da forma como que pensamos e sentimos, vai criar a nossa realidade. Na realidade, podemos dizer que essa é a nossa assinatura quântica, que nós, como observador, nós podemos alterar e mudar o comportamento da matéria quântica. Que somos tanto matéria quanto energia. Energia que cria a matéria. E o observador que influencia a matéria através da sua energia para criar uma nova realidade. Fiquem ligados no próximo vídeo. Nós traremos mais informação para uma nova consciência quântica.